Today we're going to launch ChatGPT Atlas, our new web browser. OpenAI acaba de anunciar o seu navegador Atlas e não tem nem 5 horas desse lançamento que bombardeou aí a internet. E é claro que a gente tem que dar uma voltinha aí, avaliar a interface dele. E nesse vídeo a gente só vai passar pelas primeiras impressões que eu tive desse navegador e olha, a impressão foi muito boa. Daqui a uma semana eu gravo um novo vídeo e vou voltar aqui para mostrar para vocês se valeu a pena e se de fato eu vou ou não migrar para o Atlas. Ok. A primeira coisa que a gente vê é uma interface muito parecida com a dos outros navegadores, principalmente a do Google Chrome. Quando você abre uma nova guia, ao invés de ter o Google, tem o ChatGPT ali que funciona como um mecanismo de busca. Então tem o ChatGPT para buscar e o Google também. Você pode optar entre os dois. O primeiro é o ChatGPT e o segundo ali você pode configurar para ser o Google, como de costume no Google Chrome. Logo na barra superior à direita a gente tem um toggle que está escrito Ask ChatGPT. É ali que o ChatGPT está incorporado no navegador. Por exemplo, nessa página aí eu perguntei qual dessas panelas tem o melhor custo-benefício. Então ele vai analisar toda a página e vai fazer uma tabela ali com a resposta do melhor custo-benefício. Não precisa mais mandar o link para o ChatGPT ou então tirar um print. É muito mais fácil, muito mais prático do que repetir esse processo. Mas olha, fazer compras na internet, eu acho que isso não é nem o mais produtivo que ele tem a se fazer. Eu entrei no meu e-mail e pedi para ele localizar um e-mail de passagens aéreas que eu tinha comprado há um tempo atrás. Então, eu solicitei que ele navegasse através do meu e-mail, do Outlook, para procurar essas passagens. Ele solicita permissão para navegar dentro do meu browser, ou seja, para mexer no meu navegador, mesmo com a minha conta logada, e você tem que consentir com isso. E nessa simulação aí eu consenti e depois eu respondi para ele que estava no e-mail, ele foi buscar no meu Gmail, e depois eu falei, não, tá no meu Hotmail, e aí sim ele começou a mexer no meu browser. Olha só, o mais legal é que fica essa setinha que não sou eu, é o ChatGPT mexendo no meu computador. Então dá uns pixels azuis no navegador e então essa seta começa a se mover e ele vai dizendo tudo que ele está fazendo ali dentro do seu browser. Até digitar, pesquisar, acessar outros sites se for necessário, todo o processo que ele precisa para cumprir a tarefa que você determinou, ele vai fazer. Sem dúvidas, isso daqui é uma das coisas mais legais. O ChatGPT ele carrega com você a memória da sua conta do ChatGPT. Então eu pedi para ele responder um amigo meu dentro do WhatsApp como se fosse eu. Então ele leu a conversa dentro do WhatsApp Web, digitou uma mensagem como se fosse eu, da forma que eu escrevo, da forma que eu converso e tá 100% dentro do contexto. Olha a mensagem que ele enviou, totalmente dentro do contexto. Meu amigo nem percebeu. Aqui eu resolvi dar uma tarefa um pouco mais complexa e olha só, esse cliente a gente não foi pra frente, eu não respondi ele e agora eu resolvi responder ele através do Dribble, só que para responder esse cliente o Atlas precisava verificar as nossas conversas no meu e-mail. Então solicitei para que respondesse e verificasse o meu e-mail também para se atualizar do contexto e da recusa. Então o que ele fez? Saca só o prompt que eu joguei e a navegação dele até o meu e-mail para ver as conversas entre eu e o Jason e então entender como ele vai dar uma resposta de recusa para este trabalho. O que eu acho mais sensacional é que ele toma as decisões sozinho para cumprir essa tarefa. Então, se é necessário entrar no Outlook, ele vai acessar o Outlook, ele vai pesquisar por JSON, ele vai ler essa conversa, vai entender o contexto, vai voltar, vai responder e, antes de enviar, ele vai perguntar se pode enviar essa mensagem. Vamos lá, para quem escreve errado, sempre tem que abrir a outra guia e pedir para o ChatGPT corrigir o texto, ou então escreve em outro idioma que não está muito acostumado, ou escrever um e-mail bem mais ou menos aí. Depois é só você selecionar todo o texto que você escreveu, colocar num prompt assim, se você quer ele mais curto, mais profissional, mais casual, mais conciso, e aí ele vai corrigir esse e-mail, corrigir esse texto, e aí você só substitui e envia. É uma maneira muito mais prática do que copiar o texto
ir no ChatGPT, colar, copiar de novo e voltar. Olha só como você economiza muito tempo nesse processo. Definitivamente é um dos meus recursos favoritos, apesar de muito simples, é um dos meus favoritos do Atlas. Já que muito estudante vai gostar, muito advogado vai gostar, muito estagiário vai gostar, todo mundo que precisa de formatar um documento ABNT ou formatar de uma forma específica ali, mais formal e etc. Eu pedi para o Atlas fazer isso para mim e ele simplesmente usou o editor de texto do Google Docs e formatou este contrato no formato ABNT padrão do Brasil. No início ele teve um pouco de dificuldade, porque ele só gerou o texto ali, como vocês podem ver no canto, mas eu solicitei que ele usasse meu browser para fazer as edições. Então demorou um certo tempo, mas no final deu tudo certo e o documento saiu muito bem formatado. Parece tão humano, porque ele vai no tamanho da fonte, ele seleciona a fonte, ele faz todo esse trabalho que um humano poderia estar fazendo e tem a habilidade de fazer até então. Pensa no que vai fazer, ele reflete, ele faz muitas tentativas até que ele conclui a ação dada. Bom, modo estudo, né? Aqui é para quem tem pressa, tem um texto muito longo, você vai e pergunta exatamente uma coisa que você quer saber daquele texto, daquela página, e ele vai te responder com a informação precisa que você busca dentro daquela página. Lembrando que quando a página está mencionada no chat, ele não vai buscar em nenhum outro lugar essa informação, ele vai tirar ela da página que você está no contexto. E o mesmo vale para vídeos no YouTube também, porque eu pedi para que ele sumarizasse esse vídeo, fizesse um resumo do que se trata esse vídeo, e ele fez capítulo por capítulo, dizendo o que é o James Webb, o conteúdo do vídeo foi transcrito em texto, assim eu pude ter uma visão panorâmica do que o vídeo se tratava. Outro recurso bem interessante que eu quis testar ainda na página do YouTube foi perguntar o que os usuários estavam comentando sobre esse vídeo. Então ele cita alguns comentários, fala em emoção geral, qualquer informação que esteja numa página ele consegue captar, analisar, te fornecer de volta. Já que é para quem escreve muito texto errado ou também tem dúvidas se alguma coisa é fake news ou não é, seleciona, coloca o botão direito, pergunta para o ChatGPT e escreve isso é verdade ou não é, e faz uma pergunta relacionada àquilo que você selecionou. O ChatGPT vai verificar e aí ele vai te dar a resposta. Bom, vou ficando por aqui. Essas são algumas features que eu mais gostei nas primeiras horas de uso. Na verdade, nos primeiros minutos eu definitivamente já trouxe todas as informações do Google Chrome para o Atlas. Então, tem uma integração que a OpenAI criou que é possível você migrar essas informações como senhas salvas, favoritos e etc. Fica tudo muito fácil. Até do Safari também você pode fazer isso. Eu acredito sim que eu vou permanecer no Atlas e só tem que ver essa questão das extensões e se vai funcionar tudo certinho e funcionando, o Atlas será o novo navegador padrão. Mas e você, já testou o Atlas? O que você acha? Solta nos comentários aí.